Uma das cenas mais icônicas da trilogia prequel de Star Wars, se não de Star Wars no geral, é o duelo entre Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. E sim, sobre o que aconteceu um pouco antes disso tudo. Sheev Palpatine é descoberto como Lord Sith e 4 mestres Jedi são mandados para confrontá-lo. Sendo eles Aiden Kolar, um dos melhores duelistas em sabres de luz da Ordem Jedi e que participou da primeira batalha de Geonosis na linha de frente. Seisin Tin, um mestre bastante habilidoso com sabre de luz, porém sua força estava, obviamente na força, mas também em sua experiência em pilotar naves, sendo um dos melhores pilotos da Ordem Jedi. Ele lutou na primeira batalha de Geonosis, lutou na batalha de Lola Sayo, Munkala e Umbara. Kit Fisto, um experiente Jedi em combates com sabre de luz, possuindo algumas das melhores habilidades de duelo da Ordem Jedi, ele lutou na batalha de Geonosis, na batalha de Lola Sayo, na campanha de Munkala, na missão de Hissrish e até venceu o General Grievous em um duelo. E por fim nós temos Mace Windu, que dispensa apresentações. Agora, pensando sobre tudo isso, considerando cada habilidade, cada feito desses grandes mestres, é que nós chegamos à pergunta que não quer calar. Como os 3 mestres Jedi morreram tão facilmente pro Palpatine? E foi pensando, teorizando e entrando em crises existenciais e pesquisando bastante sobre isso que eu cheguei a 2 explicações. Uma incrivelmente legal e interessante e outra é um pouquinho chata. Porém, ainda é interessante. Enfim, vamos começar logo pela explicação legal por motivos óbvios. Bom, apesar dos 3 Jedi serem muito poderosos e terem sido escolhidos a dedo pelo próprio Mace Windu, como é dito no romance da Vingança do Sith, nenhum deles nunca tinha enfrentado um Lord Sith ou sequer visto um Sith na vida, já que naquela época tinha se passado quase 1000 anos desde a última guerra contra o Sith. Então, mesmo sendo muito bem treinados, grandes mestres Jedi, e tendo conhecimento de que os Sith existiram no passado, eles não tinham ideia no que de fato estavam se metendo quando decidiram enfrentar alguém tão poderoso como Palpatine. E isso é outro ponto muito importante. Eu acredito que todos vocês se lembram que um pouco antes da luta, o Palpatine dá um grito enquanto pula e gira no ar. E apesar de parecer algo exagerado, porque de certa forma é um pouquinho, aquilo tem um sentido, de certa forma, porque esse é o momento em que ele usou uma habilidade secreta chamada Force Scream, ou Grito da Força, que basicamente funciona assim: se um Jedi caído ou Lord Sith estiver em desvantagem, perdendo um duelo ou quase morrendo, ele pode canalizar todas as suas emoções negativas, como o medo, raiva e ódio, para soltar um grito amplificado pela força do lado sombrio, que dispara ondas de choque por todo o local. Essas ondas são capazes de destruir as defesas físicas e mentais de qualquer um que estiver por perto com uma imensa facilidade, de um jeito tão bruto que quem quer que fosse atingido levaria horas para entender o que raios aconteceu. E foi exatamente essa a reação dos mestres Jedi. Após o grito do Palpatine, eles estavam completamente confusos, sem saber com precisão aonde o Palpatine estava. Pra vocês terem noção, durante a luta, tudo que eles conseguiam ver era algo embaçado se movendo rapidamente de um lado para o outro. Ah, Orla, mas e o sentido da força? Eles podiam deixar a visão de lado e focar em sentir a áurea do Palpatine. Sim, isso é um bom ponto. Se não fosse pelo fato que eles também estavam, de certa forma, cegos na força. E isso desde muito tempo, como é dito pelo próprio Yoda no episódio 2. O lado sombrio a tudo obscurece. Impossível de se ver. O futuro é... O lado sombrio cegou os Jedi e enfraqueceu todos eles, impossibilitando eles de fazerem várias coisas, como sentir a força com clareza e até prever o futuro. É claro que toda a arrogância da Ordem contribuiu bastante para que isso fosse feito. E diferente do que a narrativa das prequels conta e o que o próprio Obi-Wan fala na Nova Esperança, a verdade é que os Jedi eram extremamente arrogantes por estarem em uma alta classificação de poder. Os Jedi eram falhos. O legado dos Jedi é a falha. Hipócritas, arrogantes. Não é verdade. No auge dos seus poderes, eles deixaram Darth Sidious se erguer, criar um império e devastá-los. E apesar de muita gente não gostar das sequels, assim como eu, o que o Luke falou é verdade. Não tá errado. O Yoda, por exemplo, o professor mais sábio, o mestre mais poderoso e o membro mais velho da Ordem, o melhor vidente de todos, não conseguiu prever a Ordem 66 até que fosse tarde demais. Então sim, após o grito da força, os Jedi ficaram completamente perdidos e confusos. E nós até podemos supor que os 2 mestres, Tin e Kolar,
ficaram paralisados de medo com a presença maligna do Palpatine, fazendo com que seus ataques ficassem mais lentos e descuidados. E além dessa técnica do grito da força, o Palpatine também usou a velocidade da força para ter uma vantagem maior durante a batalha, confundindo ainda mais os seus oponentes e assim pegando eles de surpresa rapidamente, até sobrar apenas o Mace Windu, que era o melhor dos três, e foi capaz de manter a compostura para utilizar a sua técnica Vapad para equilibrar a luta. E essa foi a explicação legal. E agora vamos para a explicação chata. Como nós sabemos, nessa cena, nós temos o Palpatine como centro de toda a ação vilanesca e o Mace Windu como principal protagonista. E por causa disso, a importância dos outros mestres é drasticamente reduzida. Ou seja, é um furo de roteiro! Bem que o vídeo podia acabar por aqui, né? Mas e se eu te dissesse que não é um furo de roteiro? Pois é, deixa eu dar um pouco mais de contexto. Em todo esse tempo, desde o primeiro filme, A Ameaça Fantasma, é dito que existe um mestre Sith extremamente poderoso e letal. Essa ideia é construída e desenvolvida nos seguintes filmes até a revelação do Palpatine. Então, qual é a melhor forma de provar que tudo isso era verdade? Exatamente, mostrando ele matando cada um dos grandes mestres Jedi com uma facilidade extrema. Ou seja, os mestres Jedi, Angel Cola, Sae Setine e Kit Fisto, estão ali apenas para suprir a necessidade do roteiro em colocar o Palpatine como o vilão mais poderoso, perigoso e letal que existe. E isso é um fato. Porém, o problema mesmo foi como essa necessidade foi atingida. Talvez não exatamente pelo roteiro, mas sim em como eles executaram a ideia. Porque, na verdade, além do roteiro, durante as filmagens, o próprio George Lucas mudou toda a cena de luta de última hora. O plano inicial era usar dublês durante toda a luta, com pequenas exceções, com o Ian McDiarmid aparecendo apenas quando a câmera focasse nele. Ou seja, inicialmente o Ian não era para fazer a luta de jeito nenhum. Esse era o combinado. E no dia da gravação, o George Lucas achou que seria uma ótima ideia fazer com que o Ian fizesse as suas próprias cenas de luta. Aí você pode dizer: ah, Orla, mas isso deixa as coisas mais realistas. E eu responderia: sim, é verdade. Porém, nós temos que lembrar que o Ian era um ator de 60 anos sem nenhuma experiência com lutas de espadas. Ele não era como um Christopher Lee da vida que realmente entendia do assunto e era literalmente um cavaleiro real. O Ian McDiarmid nem sabia a coreografia. Ele foi improvisando as coisas ali na hora, com o auxílio do George Lucas, é claro, mas foi tudo do jeito que dava em 15 minutos. Ele só tinha 15 minutos para aprender toda a coreografia de luta. Pois é, né, George Lucas? Às vezes você é um baita de um desgraçado. Então, recapitulando, o Palpatine matou os mestres Jedi com incrível facilidade, porque todo o roteiro e cenas de luta foi mudado de última hora. Então eles precisavam que essas ações fossem executadas da forma mais rápida possível, justamente porque o Ian McDiarmid não sabia as coreografias e não tinha como ele forçar nada mais mirabolante por causa da idade dele. Mas é claro que a gente também tem que considerar outras questões, porque quando alguém vai fazer um filme tem sempre muita coisa em jogo também. Como questão de tempo, talvez o filme acabasse ficando muito grande com uma luta maior que honrasse toda a história dos outros Jedi ou coisa do tipo. E de qualquer forma, no fim, nada disso realmente importa, porque a cena no geral continua sendo muito boa. Enfim, é isso, eu avisei que a explicação era um pouquinho chata. Deixa a sua opinião aí nos comentários e vamos debater sobre isso. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, e se possível, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e que a força esteja com vocês!